Olá, aqui quem fala é Eli Cardoso, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos este mês passando pelo projeto Blackout, um projeto que tem por objetivo conectar pessoas que estão ou que já passaram pelo sofrimento da depressão, pessoas que conhecem alguém ou que estão passando por isso, que já passaram, que precisam de ajuda. É sobre isso, o projeto Blackout, o apagão total do sentido da nossa existência, da nossa alma. Como que a gente passa por isso de uma maneira melhor. Esse já é o nosso terceiro vídeo. No primeiro eu falei um pouco do meu histórico com a depressão. No segundo eu disse quando é a hora, quais são os sinais que a gente realmente precisa buscar ajuda e que a gente não consegue sair dessa sozinho. E nesse vídeo, gravado aqui num lugar totalmente diferente, né? Eu acho que eu nunca gravei vídeo aqui. Eu quero contar pra vocês como tem sido esses tempos para mim, tempos de novidade na minha vida, tempos de reconstrução, digamos que a luz está começando a voltar, então isso é algo bom de se compartilhar. Não venci ainda, não sei como vão ser os próximos tempos, mas são tempos melhores, são tempos de reconstrução, então fica aqui comigo. Roda a vinheta, nós estamos então no terceiro vídeo do projeto Blackout. Se você é novo por aqui, eu peço a você que se inscreva no canal. Primeiro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se inscreva no canal, por favor. Ative aí a notificação para você receber os próximos vídeos. E também dê o seu like nesse vídeo. Eu sempre digo, que por mais que o meu conteúdo não seja o mais profissional, vamos dizer assim, eu não sou formada em nada disso, mas eu sou alguém passando pela situação. Então, eu acredito que o meu conteúdo tem, sim, relevância, mas o YouTube não sabe disso. E para que ele saiba disso, eu preciso que vocês me ajudem, dando aí seu like, compartilhando esse conteúdo, tá bom? Então, foram meses muito difíceis em que eu realmente achava que eu não tinha mais saída. Então, com um tratamento que foi iniciado e que também foi frustrado, com as ideações cada vez mais frequentes e mais constantes, e com as tentativas que tinham acontecido, eu estava com uma carta na minha mão, uma carta da médica me indicando para internação. Eu não tenho preconceito com relação a isso. Talvez pessoas que me conhecem, que fazem parte do meu ciclo mais próximo, não vão gostar de me ver compartilhando isso com vocês, mas eu achei bem necessário, e como eu sou bem tranquila com relação a isso, eu tinha pesquisado bastante sobre internação psiquiátrica, pessoas que haviam passado por isso. Existe, o estereótipo aí essa coisa dos manicômios mesmo, dos sanatórios e tudo mais. A gente sabe que, infelizmente, a mentalidade de muitos ainda é muito fechada. Então é exatamente por isso que a gente precisa falar. Eu estava muito em paz, podemos dizer assim, quando eu saí do consultório com aquela carta. O que me preocupava realmente era como que iam ficar os meninos aqui, os meus pets, o meu cão-guia, principalmente a minha filha, um adolescente que precisa de mim. Porém, eu pensava no seguinte, como eu estava para ela, não era interessante. Quem eu estava sendo, a minha presença aqui na minha casa, aqui nesse quarto, nessa cama, não estava sendo tão interessante assim. Eu não estava ajudando, a minha presença não estava sendo boa. Então eu pensava, talvez seja por aí mesmo. Com tudo isso em mente, eu tirei 15 dias de férias e logo no primeiro dia, não exatamente das férias, eu trabalhei até sexta. Quando foi no domingo, a minha filha, ela estava ouvindo algumas músicas e eu comecei a me lembrar das músicas que eu ouvia, E aquilo me deu aquela coisa nostálgica, eu sou extremamente saudosista. E eu comecei a ouvir algumas músicas. E eu lembro que eu ouvi bastante, depois eu fui, como sempre eu fazia, deitar, ficar lá prostrada, mas foi diferente. No dia seguinte eu fui, participei de um podcast, foi um momento que eu estava muito fragilizada ainda, mas foi muito bom, porque eu fui com a minha verdade,
né? E eu acho que as coisas elas são melhores quando elas são vividas com a gente mesmo, sendo a gente mesmo, sabe? Isso às vezes é um pouco complicado, mas é o melhor que a gente tem que oferecer para todos, é quem a gente realmente é. E naquela semana eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a ter saudade daquele tempo, daquelas músicas que eu ouvia. E quando eu entrei para a igreja, o que eu mais ouvia era: você não pode mais ouvir essas músicas. Infelizmente, naquela época eu fiquei brava, mas eu fui deixando me levar. E eu fui perdendo o que a gente tem de mais valioso e que foi Deus que nos deu, que é a nossa essência. Então eu passei um tempo ali, né, ouvindo outras coisas, mas de repente, ouvir as mesmas músicas que eu ouvia antes de ter a minha experiência com Deus, começou a me ajudar, né? É claro que no mês que vem eu quero falar um pouco mais sobre este assunto que tem me ajudado tanto, mas voltarmos à nossa essência talvez seja a solução melhor. E eu nunca imaginei que Deus fosse se utilizar de tudo que Ele tem se utilizado ultimamente. Eu lembro que naquela semana eu fui para um ensaio e na verdade, um dia antes eu comecei a ler um livro contando a história desta banda que está aqui nos posters, e eu fiquei muito feliz porque tinha sido o primeiro dia em que eu tinha ido dormir sem pesquisar sobre suicídio. Foi um pouco assustador no começo, porque a gente espera que as pessoas nos julguem. Você não pode mais ouvir essas músicas, lembra? Por que não? Se o Deus que me criou, criou eles. Se o Deus que me ama, os ama também, né? Então, a princípio, eu me assustei bastante, mas eu lembro que no dia seguinte eu estava lá, como nos velhos tempos, pesquisando, e eu descobri, a banda, infelizmente, ela não existe mais como banda, mas isso eu conto no mês que vem. Eu descobri que o integrante dessa banda que eu mais gosto, ele vai vir fazer um show no mês do meu aniversário. 4 dias antes do meu aniversário, para ser mais exata. E eu fiquei muito feliz. E eu falei: eu quero ir nesse show. Eu quero estar lá, né? Às vezes eu falo: caramba, eu passei 12 anos longe, mas eu tô voltando. Então tinha muita coisa para me atualizar e tô me atualizando ainda. Porque eu vou além da música, né? Eu gosto da pessoa, eu gosto de ir atrás, de saber de tudo. Como diz minha filha, eu sou uma boa fofoqueira. Mas eu conto mais sobre isso nos próximos vídeos. Eu só quero dizer para vocês que Deus, ele foi na minha essência, na minha identidade mais profunda, nos bons anos da minha juventude, para me resgatar, para me trazer de volta para mim mesma. É a mim que ele quer. Sou eu que tenho que me ofertar a Deus para que ele cuide da minha essência. Então, assustou sim, mas olha, de alguém que pesquisava sobre suicídio e que já planejava o horário, como que seria, como que ela não gostaria de ser encontrada, por quem ela não gostaria de ser encontrada, eu passei a ser uma pessoa que estava extremamente ansiosa para um show daqui a meses. Então, eu brincava, no começo eu pensava assim: bom, pelo menos até novembro eu quero estar viva. E hoje eu não penso mais em suicídio. Hoje eu tenho outras coisas ocupando a minha mente, músicas, pessoas. Eu tenho rezado por essas pessoas. Eu tenho planejado como que eu vou fazer para tentar conhecer essas pessoas, porque sempre foi um sonho da minha adolescência, da minha juventude, e eu nunca pude tentar. O não a gente já tem, mas eu nunca pude correr atrás do sim. Então esse vídeo, na verdade, é para dizer para vocês que eu ainda não venci a depressão, que eu ainda estou em tratamento, eu estou no processo, mas as luzes estão voltando. Eu posso ouvir as vozes lá de fora do buraco de novo, e elas estão mais próximas. Então, eu consigo sentir a luz no fim do túnel. Eu consigo perceber que existe uma esperança. As coisas na minha vida não estão resolvidas. Financeiramente, eu ainda estou uma bagunça. Mas a minha vida passou a ter sentido de novo. Isso é muito, muito bom. Ainda não está tudo perfeito, talvez demore um tempo, talvez nunca fique tão perfeito quanto eu gostaria. Mas hoje eu consigo ser eu mesma. E é a melhor coisa do mundo, é você ser você mesmo.
né? Uma das músicas dele diz exatamente isso: eu preciso ser eu mesmo, eu não posso ser mais ninguém. E é sobre isso. Então eu espero de verdade que esse conteúdo te ajude. O mês que vem eu vou falar um pouco mais sobre essa banda, não tão conhecida talvez aqui no Brasil, mas que tem uma história muito importante na minha vida e que agora passou a ter mais importância, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, tem bastante coisa legal por aqui, deem o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse conteúdo e compartilhe comigo também como você tem saído do seu blackout, se você ainda está no seu blackout, se você ainda não sabe o que pode te trazer de volta, busque em você mesmo. As respostas estão aí. Por mais que pareça clichê, eu ouvia muito isso, as respostas estão dentro de você e eu achava que não. E quando que eu imaginei que Deus ia buscar neles a resposta para mim? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus abençoe vocês.